Consegui o mais difícil, que é marcar uma reunião com o cliente. E agora? Como é que eu vou proceder? No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco para vocês da minha experiência, de estratégias já consolidadas, um pouco de método SPIN, obviamente, para que você possa aplicar no momento em que seu cliente aceitar a ter reunião com você. Vamos lá. Então aquele momento que você estava super esperando aconteceu. Você ativou o cliente, qualificou e agora você tem a possibilidade de marcar aquela reunião com ele. Beleza, reunião marcada. Vamos para a reunião. Mas chega aquele momento em que você talvez não sabe lidar com as emoções ou mesmo com as estratégias para poder fazer as ações necessárias naquela reunião. É aquele famoso fazer acontecer. Só que isso muitos vendedores vão tentando ir com os dois pés na porta, achando que isso funciona de alguma forma. Mas a verdade é que a gente tem formas específicas e muito já bem validadas para nós aplicarmos com o cliente no momento dessa reunião. Momento crucial para que você, vendedor, você dono de pequenas e médias empresas, possa aí sim concretizar aquilo que você quer, que é o fechamento de um serviço e, obviamente, conquistar mais um cliente. Ao longo do tempo, eu ajudei vários empresários a chegar em estratégias interessantes para esse momento, que é muito importante. Para mim, um dos mais cruciais. Então, vamos para a prática para poder aprender estratégias, ações para que quando você chegar no momento da reunião, ter estratégias que são cruciais para aquele momento que você tem a possibilidade de estar frente a frente com o cliente, ou mesmo se você estiver tendo essa reunião de uma maneira remota. Mas esse momento é o momento em que você conversa em tempo real com o seu cliente. Pode olhar nos olhos, pode entender as expressões, pode ter a possibilidade de mostrar aquilo que você tem de melhor e, obviamente, a sua empresa tem de melhor. Inclusive, tem até um livro muito interessante em relação a isso, que é esse livro aqui, ó, Como Supervendedores Utilizam a Inteligência Emocional para Fechar Mais Negócios, do Jeb Blount. Inclusive, se vocês tiverem interesse, eu posso gravar um vídeo falando sobre esse livro aqui em específico, mas eu gostaria de falar uma coisa muito interessante que ele traz nesse livro, que é o seguinte: as pessoas, os compradores, decidem-se por questões emocionais e buscam questões racionais para explicar as suas decisões emocionais. Mesmo que isso não seja muito compreendido ou consciente na cabeça do comprador, é exatamente isso que acontece, principalmente naquele momento em que no fechamento ele fala: olha, preferi fulano do que Beltrano, porque eu achei eles mais parecidos com a minha empresa, eu tive mais confiança, me inspirou mais autoridade. Então, naquele momento é onde que nós temos pessoas também tomando decisões por questões emocionais. Por isso a importância dessa reunião presencial que nunca pode ser ignorada. Mas vamos lá então para as técnicas que eu trago no momento da reunião. Primeiro de tudo, você tem que entender o seguinte: você na reunião não é o conversador, você não é o apresentador. Naquela reunião não é momento de você levar todo o material direitinho da empresa em slides para você apresentar missão, visão, valores, nossos produtos, nossos serviços. Não é esse momento. Eu te falo isso pelo seguinte fato: naquele momento, o cliente ele ainda não está 100% pronto para comprar de você. Ele até vai chegar a te pedir que você apresente o que você tem, mas nesse momento você precisa tomar a frente e o controle das negociações, da conversa, para que você possa colocar o cliente naquele momento mais falando do que ouvindo. E por que isso é tão importante, colocar o cliente mais falando do que ouvindo? Por um simples motivo. Porque as pessoas gostam de falar sobre elas mesmas, as pessoas gostam de falar sobre o seu negócio, as pessoas gostam de falar sobre a sua vida. Então nada melhor do que você construir essa conexão mediante a isso. Outra questão muito importante sobre falar sobre a própria vida é que nesse momento você vai ter a possibilidade que essa pessoa solte dados, informações que vão ser relevantes e muito importantes para você, inclusive, usar ao longo da sua conversa. Como, por exemplo, no momento em que você está conversando aí sim sobre o seu produto, as características do seu produto, os diferenciais do seu produto, que você possa aí naquele momento mostrar o seguinte para ela: olha, você falando comigo sobre questão A, B, C, ou mesmo sobre problema A, B, C, ou mesmo sobre 2A, B, C, eu vejo que o meu produto pode se encaixar dessa forma. Mas eu venho te trazer aqui também um ponto muito interessante e muito utilizado pelas empresas, inclusive por mim mesmo, que é o método
método SPIN. Na verdade, isso é uma sigla que é SPIN, que é uma sigla em inglês. E o significado dessa sigla é Situation, Problems, Implications e Need to Pay Off. E o que isso significa? Significa que naquele momento você vai perguntar, direcionar a conversa com o seu cliente de uma forma com que ele entenda que o seu produto é o que ele precisa. Mas sem você dizer isso especificamente. Você fala, Paulo, mas como que ele vai entender que o meu produto é o que ele precisa só ele falando? É onde que entra essa sigla. E eu vou trazer aqui passo a passo para você dessa sigla. Vamos então começar pela letra S de Situation. Quando você começa a conversar com o cliente, e ele talvez até vai te falar, pode começar a falar sobre o seu produto, você vai cortar nesse momento e falar o seguinte para ele, olha, antes de eu trazer aqui um pouco sobre nós, sobre o que nós vendemos, eu gostaria de entender um pouco mais sobre a sua empresa, o momento que vocês estão passando, a situação de venda, se vocês estão satisfeitos com as vendas hoje, se vocês querem resolver isso de alguma forma. É dessa forma que eu trato. Nesse momento é você entender a situação do negócio do cliente naquele momento, independente do produto, da solução que você venda. Nesse momento eu pergunto sobre as vendas porque o que eu vou vender lá na frente tem a ver com vendas dele em específico. Agora vamos supor que você vende uma solução terceirizada para que a empresa ela possa ter a sua empresa limpa pela sua empresa de limpeza. Então você não vai falar sobre as vendas da empresa, você vai falar especificamente sobre a limpeza. Me conta hoje, como é que é o processo hoje aqui de limpeza do ambiente? Acontece todos os dias, acontece semanalmente, acontece em horário que o pessoal está trabalhando, acontece em contraturno. Me conta um pouquinho sobre isso. Por que é muito importante que você comece perguntando sobre a situação da questão que você em breve vai vender? Porque naquele momento a pessoa ela vai então trazer questões que vão ser essenciais para você entender o funcionamento atual daquilo ou a situação atual daquilo. A partir disso, você vai trazer outras questões. Vamos continuando nesse exemplo dessa empresa terceirizada de limpeza para empresas. Limpeza para empresas, é quase como uma cacofonia, mas tudo bem. Vamos lá então. Você então entendeu tudo como acontece no S e agora você vai para o P, que é do SPIN ou P de Problems. Quando ele te traz algumas informações, como não acontece durante o tempo que o pessoal está trabalhando, acontece semanalmente, e me conta, geralmente é uma pessoa só ou muda a pessoa? Tá, beleza. Você é o especialista, você vai saber o que essas informações ou essa situação, essa condição que ele está te trazendo pode ter problemas aí dentro. Então você vai direcionar ele. E me conta uma coisa. E vamos lá pro P agora. Me conta uma coisa. Você me disse lá no S, na situação, óbvio que você não vai falar isso para ele, né, gente, no S, né? Mas eu tô falando aqui para você, né, se direcionar do ponto de vista de onde que nós estamos e para onde que a gente vai, que agora é pro P. Você me disse lá no S que o pessoal limpa na sua empresa enquanto os seus funcionários estão lá. Isso não atrapalha de alguma forma? O pessoal tá dentro da sala, tá ligado, ou aspirador de pó ligado, ou mesmo atrapalhando a passagem, desconcentrando o pessoal. Como é que é isso? Olha então que você jogou então um direcionamento que você pode ver que pode ser um problema lá dentro, mas você vai perguntar para ele o que ele tem enquanto problema, porque atenção, o problema que ele tem não é você que decide enquanto técnico, é ele que decide enquanto cliente que sente aquele problema na pele. Você não pode em momento algum imputar esse problema nele e querer que ele veja isso como um problema, mesmo que talvez para ele isso não seja um problema. Então, nesse momento, você vai ter a possibilidade de que ele fale sobre os problemas. E você vai continuar guiando, utilizando ainda o P, a segunda letra da nossa sigla. Ah, entendi. E me fala uma coisa, você disse que eles vêm semanalmente aqui, né? Tendo em vista a quantidade, quantos funcionários você me disse que trabalha aqui? Tá, X funcionários. Tendo em vista a quantidade de funcionários, você acha que não chega no momento quase do dia da limpeza, as condições da empresa estão um pouco precárias? Você acha que não seria melhor ter 2 vezes por semana, ou ter uma limpeza completa um dia na semana, no contraturno, e depois uma manutenção, né, dessa limpeza
em um segundo dia, como é que é isso na sua cabeça? Então, nesse momento, você vem estruturando os problemas na cabeça da pessoa. Por que você faz isso? Porque quando você deixa ela ciente dos problemas que ela tem e coloca ela para falar dos problemas que ela tem, você é quase que uma coisa da psicanálise, né? Você verbaliza aquilo que você sente. E verbalizando aquilo que você sente, isso aumenta muito mais o seu grau de percepção daquilo que você está sentindo. Então, S é para você entender a empresa, P é para você sondar esses problemas dentro da situação que ela te trouxe. E aí a gente vai para a terceira letra, SPI, implications, ou seja, quais são as implicações, ou seja, as consequências, os desdobramentos disso aí que você acabou de me falar, que é quase chega no dia da limpeza, a empresa tá suja, o barulho do aspirador de pó atrapalha o pessoal. Então agora você quer entender quais são os prejuízos que esses problemas daquela situação causam na sua empresa. Nesse momento, a gente vai conversar sobre transtornos. E aí é onde que a gente eleva ainda mais a consciência da pessoa, de quem está comprando de você. Porque naquele momento, ela vai entender os problemas, as implicações, os desdobramentos dos problemas que existem na empresa dela. Vamos lá. Ele pode falar para você o seguinte nesse terceiro momento. Você pergunta, e aí, me conta uma coisa. Esse aspirador de pó no período noturno do pessoal do trabalho não atrapalha em alguma área de atendimento, alguma coisa assim? E talvez ele pode falar, atrapalha, né? O pessoal tem atendimento, tem hora até tem que sair para outra sala para poder atender, se é uma reunião com o cliente via conferência, tem que ir para uma outra... Ou seja, agora ele começa a entender os desdobramentos desses problemas que ele disse. Olha que interessante. Nesse momento... E já há 3 momentos que o cliente está falando sobre o que está acontecendo na empresa dele. Você pergunta, além disso, o seguinte: olha, você me disse, né, sobre outro problema, que é em relação a limpeza, né? Que essa limpeza, então, acontecendo uma vez por semana, quase chega no dia e já está bem sujo, né? Isso não te gera algum tipo de desgaste dentro da empresa ou um tipo de reclamação por parte dos clientes? Como é que é isso na sua cabeça? E até então que o seu potencial cliente vai falar, o pessoal reclama, eles ficam chateados, chega no dia eles não querem usar o banheiro. Olha pra você ver, a gente está falando sobre os transtornos daqueles problemas gerados pela situação atual da empresa. E aí chega um quarto momento em que você vai conversar com o seu cliente sobre need payoff. Aí esse é o momento mágico, esse é o momento que você vai levar a eles a necessidade de resolver o problema. Mas atenção, nesse momento você não pode dar a bobeira de querer chegar e falar o seguinte: então fulano, então é nós mesmos que você precisa. Porque nós isso, nós aquilo outro, nós iremos resolver isso, iremos resolver aquilo, iremos resolver aquilo. Não. Não é dessa forma que você vai fazer. Você vai fazer a seguinte forma na quarta e última letra dessa sigla. Fulano, então, bom... Vamos recapitular aqui. Você me diz que a sua empresa está hoje dessa forma, S. Que tem hoje esses problemas, P. Que esses problemas geram esses transtornos para você, I. Então me fala uma coisa. Se a gente conseguisse, a partir da nossa empresa... Olha, você está fazendo uma pergunta para ele, hein? Se a gente conseguisse, a partir desses problemas e transtornos, a gente conseguir resolver isso para você, você acharia interessante a gente fechar? Ou seria... viável para você a gente chegar num acordo, eu te enviar uma proposta? Cara, acabou aí. Por quê? Porque naquele momento em que você mostra que você entende a situação do cliente, que ele te contou, você entende os problemas da empresa, que ele te contou, você entende os desdobramentos, os prejuízos que esses problemas causam para ele te contou, agora você vai fazer a última pergunta para ele, compilando todos os outros 3 letras, né, da sua sigla, que é a situação, que são os problemas e os desdobramentos, ou seja, os prejuízos. Com essa pergunta, considerando essa situação, esses problemas e esses transtornos, consequências, se a gente conseguisse resolver para você, a gente conseguiria chegar num acordo, a gente conseguiria chegar numa proposta com você? Cara,
como que ele vai falar não pra você? Ou, não sei. Por quê? Aí você fala assim, Paulo, mas pode falar. Tá, tudo bem. Na teoria pode falar. Só que na prática isso muito pouco vai acontecer. Porque se o cliente ele chegou até um ponto de marcar uma reunião com você, conversar com você, abrir o jogo sobre tudo que está acontecendo na empresa, trazer os problemas, os prejuízos que esses problemas causam, ele está aberto à negociação, meu amigo. Então basta você agora entender isso e fazer com que a sua proposta resolva esses problemas que ele trouxe. E aí vem uma coisa que eu disse para vocês lá no início. Não adianta você querer trazer para o cliente os problemas que ele tem. Talvez ele não perceba esses problemas como problemas. Agora, a partir do momento em que ele traz para você, a partir de uma estruturação de perguntas que você vai fazer para ele, aí sim, você vai entender que essas perguntas vão fazer com que ele chegue à consciência, a percepção cada vez mais forte, elevada daqueles problemas e das implicações que esses problemas trazem. Nesse momento do N, do Need Payoff, no momento de você resolver o problema também com uma pergunta, vai fazer com que ele abra as portas para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O envio de proposta. Aquele momento em que você vai enviar a sua proposta falando o seguinte, olha, considerando isso, isso e aquilo, e nós conversamos na nossa reunião anterior, a nossa proposta vem para sanar os problemas que você me falou e nada mais do que isso. E aí surge um gatilho mental muito importante, muito relevante, muito forte em vendas, que é o gatilho mental da coerência. Ninguém consegue sair desse gatilho mental da coerência. Se eu falo para você durante uma hora em que eu estou insatisfeito com o carro que eu tenho hoje, e aí daqui essa uma hora eu te perguntar, tá, mas e se resolvesse esses problemas tal, você pensaria em trocar de carro? E ele falar, não, isso é incoerente da parte da pessoa que fala isso. Por quê? Porque a pessoa ela busca o tempo todo ser coerente, isso é quase que um instinto humano. Então, sempre a tendência vai ser a pessoa por si só dar o próximo passo. E é o passo da negociação, do envio de proposta. E atenção, dica de ouro e dica extra para o envio dessa proposta. A finalidade do nosso vídeo não é essa, mas uma coisa muito importante. No envio de proposta, envie 3 possibilidades de proposta para que ele possa ter a escolha tríplice e mais do que isso. No início da proposta, envie um relatório. E nesse relatório vai ser um relatório super resumido do que vocês conversaram na reunião, para que você possa novamente fazer com que o cliente ele se lembre o motivo, o porquê que ele está buscando mudança, transformação, melhoria e resolução na vida dele por meio daquilo que você tem para vender, beleza? Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal. Toda semana nós teremos vídeos como esse para levar para você estratégias práticas, reais, comprovadas que a gente tem dentro do mundo de venda. Seja você que tem uma empresa ou seja você que é vendedor de uma empresa. Só desejo para você boas vendas. Hoje, dia 20 de março, cara, 20 de março é um dia muito especial. Por que é um dia muito especial? Porque hoje está aberto 100% a temporada de vendas de 2025. Então, se você está no dia 20 de março assistindo esse vídeo, ou está em março, está em abril, está em maio assistindo esse vídeo, saiba que você está no ápice para vender. Mas, obviamente, se você estiver em dezembro, se prepare porque muita coisa boa vem aí, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de ativar o sininho, porque o YouTube não vai entregar sozinho esse vídeo aqui que a gente está entregando para você. E te espero no próximo vídeo. Valeu e até mais.